Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aí ao nosso webinar Painéis Refrigerados do FEA, Conceitos Básicos de Operação e Manutenção, né? Como apresentado pela Karina, meu nome é Thiago Vanderpock, né? Eu vou conduzir esse bate-papo aí sobre esse assunto aí que julgo ser tão interessante e relevante no contexto das aciarias elétricas. Tá? Eu sou formado em Engenharia Mecatrônica, tenho mestrado em Engenharia de Metalurgia e Materiais, tá? Iniciei minha carreira profissional trabalhando por quase 6 anos aí numa indústria siderúrgica, né, no setor de manutenção mecânica, uma aciaria elétrica, onde lá cheguei a ser responsável pela manutenção mecânica do forno elétrico a ar. Atualmente eu sou engenheiro de aplicações na Lumar, né, onde ao longo dos últimos 15 anos tenho atuado aí junto aos nossos clientes, né, junto às aciarias elétricas, no desenvolvimento de projetos, melhorias e aplicações de nossos produtos, principalmente, né, voltado para essa área de elementos refrigerados e energia química dos fornos. Tá? Gostaria aqui, até antes de iniciar, né, agradecer a BM pela oportunidade, né, de estar participando desse projeto de difusão digital e por poder levantar esse tema, né, correlato às aciarias elétricas, que tem sofrido bastante nos últimos tempos, né, assim como todo o nosso setor siderúrgico. Tá? Só reforçando aí o recado da Karina, né, dúvidas aí podem ser encaminhadas via chat. Estou com um grande amigo aí, o Breno Totti, que vai me dar um auxílio pelo chat, fazendo alguma moderação, é sempre necessário também aí. Se for o caso, já respondendo alguma coisa via chat, já, se não, a gente vai sintetizar esse material final e responder para vocês via Karina ABM aí, ok? Não se preocupem aí em tirar print de tela ou fazer algum tipo de tirar foto, né, das telas, porque a gente vai disponibilizar esse material para vocês posteriormente aqui à apresentação, ok? Então vamos lá, vamos começar. O programa aí, né, o conteúdo que a gente vai passar hoje nessa próxima hora aí é um pouquinho, bem rapidamente, sobre o forno elétrico a ar, o processo, né, as etapas da corrida, sobre painéis refrigerados, as aplicações, vantagem e desvantagem, tipos de painéis refrigerados, né, a gente vai fazer uma classificação aí em função de algumas características dos painéis refrigerados, os principais parâmetros de projeto, né, dos painéis refrigerados, um pouquinho sobre a operação, a manutenção e reparo, né, a recuperação desses painéis refrigerados, e ao final, né, aí a gente fecha e faz encerramento comentando um pouco sobre os principais mecanismos de falha nos painéis refrigerados. De uma forma bem rápida e resumida, né, o processo do forno elétrico a ar é um processo cíclico, né, e cada ciclo ele é denominado de corrida, né. Toda corrida ele vai se iniciar com o carregamento de matéria-prima, correto, que é feito via cesto de sucata, né, o cestão, a gente popularmente chama aí, que é posicionado acima da carcaça do forno e a sucata é despejada para dentro do forno. Para o início da corrida, se dá no carregamento, né, de sucata, e o forno tem que ser, quando estava comentando, o forno tem que ser aberto, né, desligado e aberto para que esse carregamento ocorra. Feito o carregamento, o forno é fechado e aí o forno é ligado, né, e se inicia o processo de fusão dessa carga metálica. Principalmente, né, a fusão ela é feita através da energia elétrica, né, que é conduzida do transformador do forno elétrico até a carga metálica através de cabos de cobre, o braço, né, do forno e placas de contato, e, por fim, os eletrodos, né, de grafite, e que transmitem essa energia até a carga metálica. Auxiliarmente também são utilizados para fundir a sucata queimadores, né, oxicombustíveis e injetores de oxigênio, né, e se faz o carregamento tantas vezes quanto necessário para se completar a carga metálica do forno, ok? Só que havendo mais de um carregamento, não é necessário se fazer a fusão total da carga antes carregada para se fazer o segundo carregamento. Você faz uma fusão parcial apenas para poder ter o espaço, né, de carregamento da próxima carga e dar sequência no processo. Uma vez carregada toda a carga metálica no forno, o processo de fusão é continuado e até a gente chama de se atingir a condição de banho plano, né, que é onde tem ausência de carga sólida no interior do forno,
e aí oficialmente se inicia a etapa de processo de refino, que é onde vão acontecer as reações químicas, né, para se obter a composição química final desejada para aquele tipo de aço, e também se obter a temperatura final de vazamento daquele aço. Uma vez obtida essas duas características, né, que é a composição química e a temperatura de vazamento, o aço no forno elétrico está pronto para ser vazado, né, para ser acondicionado numa panela específica para isso, e esse vazamento ele é feito através do basculamento do forno elétrico, né, esse movimento de basculamento despeja o aço líquido no interior da panela, que depois vai seguir o processo aí para refino secundário, engotamento e por aí vai. Então, o carregamento, primeira a sexta, o ciclo é o passo inicial, né, a etapa inicial daquela corrida, e o vazamento do aço na panela é a etapa final. Fechando esse ciclo, geralmente os operadores fazem uma inspeção geral ao redor do forno, no interior do forno também, e, dando tudo ok, se inicia um novo ciclo, uma nova corrida com um novo carregamento. Entrando agora, assim, nos painéis refrigerados, né? Os painéis refrigerados, eles são elementos estruturais aí da carcaça do forno elétrico, né? E tem como principal função a troca de calor e o isolamento do ambiente interno do forno, onde ocorrem as reações, né? Aquelas reações químicas, com o ambiente externo da cearia, o entorno do forno ali. Então, ele impede que essas altas temperaturas no interior do forno sejam propagadas, né, para a região de entorno do forno. Aqui nessa imagem lateral aqui na direita, a gente representa isso, né? A gente tem um fluxo de calor proveniente do ambiente interno do forno, chega até os painéis refrigerados, né, nos tubos dos painéis refrigerados, há uma troca de calor com a água que passa por dentro deles, e no ambiente externo do forno, esse calor não é propagado. Os painéis possuem um sistema forçado, né, de refrigeração à água, que é responsável por essa troca térmica contínua, né, de calor entre esse fluxo, né, esse calor gerado no ambiente interno do forno e a água que passa no interior dos painéis. Essa constante troca térmica, né, que permite que os painéis suportem essas elevadas temperaturas que são envolvidas aí nesse processo de fabricação do aço. Atualmente, né, grande parte dos painéis refrigerados, eles são fabricados a partir de tubos, né, seja esses tubos de aço carbono ou de cobre. Contudo, nem sempre foi assim, né, lá nos primórdios, os primeiros fornos elétricos, o que acontecia era que todo forno elétrico, ele era composto de material refratário, tijolo refratário e massa refratária. Então, essas paredes laterais do forno, onde hoje são montados painéis refratários, anteriormente, lá antes de meados dos anos 70, era feita, né, apenas de material refratário. Os primeiro tipo de painel, né, refrigerado que foi montado no forno foram esses painéis tipo caixa, que a gente chama, né, que eram painéis fabricados em chapa de aço, com um sistema interno, com chincanas, né, internas, para poder direcionar o fluxo de água, né, no decorrer, né, na direção do painel. Posteriormente a esse tipo de painel, se evoluiu para os painéis tubulares, né, que eu acabei de comentar, que podem ser fabricados em tubos de aço ou tubos de cobre eletrolítico. As principais vantagens, né, obtidas na época lá com o uso dos painéis refrigerados foram, o primeiro, né, um aumento de produtividade, né, em função da redução de tempo necessário de parada dos fornos, né, para o reparo refratário. Então, como você tinha menos área, né, de material refratário para fazer aquele reparo, você gastou-se menos tempo, né, nas paradas. A gente tem alguns relatos aí que a economia foi de cerca de 50% do tempo de parada, né, na época. Houve também aí uma redução de custo direta, né, porque você teve menos material, uma menor quantidade de material refratário sendo utilizado nesses reparos, né. Aí, mesmo considerando o custo de aquisição dos painéis refrigerados, né, a soma aí financeira, nesse balanço financeiro, ele ficou positivo ainda, né, frente à quantidade de material refratário que foi reduzida. Uma outra vantagem interessante foi a
permitir, né, maior flexibilidade do programa elétrico de potência, permitindo aí o uso de maior potência e arcos mais longos. Mas, né, também tem desvantagem. Né? A principal desvantagem do painel refrigerado, né, quando você compara com o material refratário, é que o painel refrigerado, por ser refrigerado, ele precisa de água. Né? Então, a gente sabe muito bem que o vazamento de água para dentro do forno tem o potencial de provocar acidentes graves. Né? Então, apesar dessas diversas vantagens que a gente comentou agora há pouco ali, né, os painéis refrigerados, ele oferece essa desvantagem, que é o risco de vazamento de água. Né? Contudo, a gente vê aí que esse quesito de segurança, né, ele sempre foi muito bem abordado e fortemente trabalhado no setor siderúrgico, de maneira geral. Portanto, esse risco, apesar de existente, né, ele existe, mas ele consegue ser muito bem gerido e muito bem controlado pelas usinas, né? E a gente enxerga, a gente vê isso aí, que a gente não tem relatos frequentes, né, de tipos de acidente em função de vazamento de água no forno, né? Na verdade, graças a Deus, a gente tem pouquíssimos relatos de acidentes, né, em aciarias. Então, além, né, dessa questão de gerenciar o risco, né, em relação à segurança, no aspecto de segurança, também, lógico, com um bom projeto do painel, uma correta seleção das matérias-primas a serem utilizadas, né, um acompanhamento ali do processo de fabricação dos painéis, manter atualizado o controle de vida útil, né, dos equipamentos, são boas ferramentas aí que auxiliam a mitigar esses riscos, né, da aplicação dos painéis refrigerados. Com relação à aplicação dos painéis refrigerados, são 3 regiões mais abrangentes, né, que os painéis são aplicados. Primeiro é a carcaça do forno, que é a região que circula, né, toda a carcaça inferior, onde o banho líquido é depositado, né. Em segundo, a abóbora refrigerada, que, vamos dizer assim, é a tampa do forno, né, que é essa região aqui do forno se movimenta para abertura e fechamento, por onde a carga metálica ela é introduzida no interior do forno, e o sistema de descoramento, que se inicia com o elbow fixo, né, esse elbow posicionado logo acima da abóbora do forno, né, que é o início do sistema do escoramento do forno. Na carcaça refrigerada, né, os principais materiais aplicados, e como já dito nos slides anteriores, é o aço carbono e o cobre eletrolítico. Tá? Tipicamente, os painéis da carcaça, eles são instalados aí a uma distância de 300 a 500 milímetros acima do nível de banho metálico, ok? Isso é um valor de referência, né? Variações aí podem ocorrer em função da geometria do forno, geometria dos painéis, inclusive, tá? E ao longo do tempo, né, ao longo da evolução dos painéis refrigerados, a própria evolução do forno elétrico, né, os painéis passaram também a ser utilizados para permitir montagem de equipamentos auxiliares, né, ao processo do forno elétrico. Como aqui a gente tem aqui um exemplo, um painel onde é montado um bloco de cobre, um injetor de oxigênio e um injetor de carbono. O painel lateral também aqui também tem uma janela, né, com abertura para ser inserido outro tipo de equipamento auxiliar ao processo. Aqui não está montado, mas pela configuração dele, a gente já sabe que é um painel que é utilizado para esse fim também. Então, aqui à esquerda temos 2 painéis fabricados em aço e um painel aqui em cobre eletrolítico para a carcaça do forno, região lateral, e um painel em cobre também para a região do EBT, né, o bico de pato, asa delta, né, como queiram aí, do forno, da carcaça do forno. Indo para a abóbora, né, no caso da abóbora, a fixação e a sustentação dos painéis, ela é feita na estrutura tubular principal que a abóbora tem, né, que ela é chamada de aro da abóbora ou anel da abóbora, né. Esses painéis, eles são fixados nessa estrutura e fazem o fechamento total dessa região do forno, né, do forno, deixando apenas ali os espaços de montagem para o miolo, né, que geralmente é uma peça refratária, e também para a saída dos gases de processo, que chama o quarto furo do forno ali.
Então, aqui nessa imagem da esquerda, a gente tem aqui a foto só dos painéis da abóbora, disposto aqui na posição de montagem dele, né, formando o círculo da abóbora, o círculo do forno, onde no centro é montado o miolo, em geral a peça refratária, e aqui é a região do quarto furo, por onde se inicia a saída dos gases de processo para o sistema de desporamento. Na foto da direita, nós temos aqui já uma abóbora completa, né, montada em toda a sua estrutura tubular, estrutura mecânica de fixação, e seus painéis já devidamente fixados e interligados nessa estrutura. Uma outra aplicação aí é o anel do quarto furo, né? Esse anel ele é montado ali geralmente entre o painel da abóbora, naquele orifício que eu acabei de mostrar, e o elbow do desporamento da abóbora, né? Ele é responsável aí por direcionar o fluxo de gases do forno para o sistema de desporamento, né? Também, por muitas vezes, como a gente pode ver nessa figura aqui, ele também efetua uma transição da geometria do furo, da abertura que tem no painel da abóbora, para a geometria do elbow. Aqui nessa imagem da esquerda, a gente pode ver que a abertura que se tem no painel da abóbora é uma abertura oblonga, né? Faz uma elipse aqui, e na abertura, no caso, a geometria do elbow é uma geometria circular, então ele fez essa transição geométrica. Na imagem da esquerda, as duas geometrias elas são semelhantes, né, são circulares, porém com diâmetros diferentes. No sistema de desporamento, né, também são aplicados os painéis refrigerados, elementos refrigerados. O sistema de despoamento do forno é composto por uma diversa quantidade de dutos, né, e grande parte desses dutos, né, os dutos iniciais mais perto do forno, também são refrigerados a água, né, devido à temperatura que esses gases de processo passam no interior desses dutos, né. Então, o que acontece muito, a gente tem muitos dutos que fazem a curva, né, mudam a direção do fluxo desses gases de processo. Então, muitas vezes 90 graus, 45 graus, 30 graus, e muitas vezes esses dutos eles sofrem com esse ataque aí abrasivo proveniente desses gases de processo que passam no interior dos mesmos. Agora aqui, dos tipos de painéis refrigerados, né? Na literatura a gente não encontra assim, uma classificação exata, né, dos painéis refrigerados, o tipo de painéis. Então o que eu fiz aqui foi uma separação mesmo por algumas características construtivas dos painéis, por exemplo, tá? Então a primeira aqui é com relação à orientação dos tubos de montagem do painel aí. Então, isso está bem autoexplicativo, né? Painéis de tubos horizontais são aqueles painéis que predominantemente você tem tubos na posição horizontal montado com painel, né? Tubos verticais, há a predominância de tubos na posição vertical do painel, um painel de tubos mistos, onde não há uma predominância de apenas uma direção, num sentido dos tubos no painel, há uma mistura. Grande parte que a gente vai encontrar isso são esses tubos mistos mesmo, tá? Até porque a gente nota quando há algum tipo de recorte no painel, dificilmente é possível você utilizar apenas uma orientação, né, de montagem desses tubos, né? Uma outra, vou dizer assim, forma da gente adotar também é, às vezes, quando o painel é mais largo do que mais alto, a proporção de largura é maior do que a altura, geralmente você tem esses tubos dispostos na posição horizontal. O contrário também seria verdade, o painel mais alto do que largo, você dispõe esses tubos na posição vertical. Isso faz com que o número total de curvas e caps, né, do seu painel seja menor do que a situação inversa, e isso faz com que esse painel tenha uma menor perda de carga, né, o que favorece aí a questão de vazão, né, e velocidade do fluido dentro do painel. Uma outra classificação que a gente pode fazer é com relação à quantidade de painéis existente no mesmo painel, né? Então, a gente tem painéis simples e painéis duplos.
ok? Onde nos painéis simples, como esses dois aqui mais à esquerda, a gente tem apenas uma fileira de tubo nos painéis. Eu posso até ter aqui um painel simples com dois circuitos independentes, nesse caso aqui um circuito fechado aqui só com tubos de aço e um circuito inferior só com tubos de cobre, né, mas ainda assim é um painel simples só com uma fileira de tubo, ou então painéis duplos, né, que possuem duas fileiras de tubo. Né? Essa, a gente vê aqui nessas duas imagens da direita. Okay? Na primeira aqui, uma fileira traseira com tubos de aço carbono, a fileira frontal com tubos de cobre, e nessa segunda imagem de painéis duplos, só tubos de aço foram utilizados. Os painéis duplos, eles foram desenvolvidos inicialmente, né, para permitir uma maior estabilidade operacional do forno, né. Já visto aí que as paradas de produção de caráter corretivo, para se trocar um painel em função aí de um dano que ocorreu durante o processo, né, elas duram aí no mínimo 120 minutos, né, 2 horas, depois de você identificar onde ocorreu esse vazamento. Tá? Quando você utiliza o painel duplo, né, como aquele painel frontal ele sempre está ali mais exposto ao processo, né, mais exposto às intempéries, geralmente quando há algum tipo de dano nesse painel, a probabilidade de que, esse tipo de painel duplo, né, a probabilidade que o dano esteja contido no painel frontal, ele é muito maior. Então, geralmente, se isso acontecer, né, se for detectado de fato o dano no painel frontal apenas, o que pode ser feito é o sacrifício do painel frontal, que é desligar a água desse painel frontal, né, e continuar o processo normalmente, né, porque você vai ter ali no suporte, no background, todo um painel traseiro capaz de receber esse fluxo de calor proveniente do forno e não deixar extrapolar para fora do ambiente do forno, ok? Então, que nesse próximo slide aqui, a gente consegue ver direitinho como é que seria a disposição, a montagem desse painel frontal, painel duplo, perdão, onde aqui fica claro essas duas carreiras, né, duas fileiras de tubo, sendo a mais externa ao forno, painel externo ou painel traseiro, a mais interna do forno, painel interno ou painel frontal, que trabalha ali como painel de sacrifício. Então, uma vez que foi detectado algum tipo de dano nesse painel frontal, você pode fazer o desligamento dessa água do painel frontal e, com o tempo, né, esse painel aqui, esse tubo vai ser consumido pelo calor, né, pela escora, pelo banho líquido que vai ser projetado aqui no painel, ele vai ser consumido, contudo, a refrigeração do painel traseiro, por ser independente, vai continuar ativa e vai te dar a segurança necessária para continuar com o processo. A classificação aí com relação à matéria-prima, né, painéis de aço carbono, painéis de cobre ou painéis mistos, também uma classificação aí muito autoexplicativa, né, a gente vê aí na imagem exemplos de cada um deles, painel de aço carbono, painel de cobre e painel misto, onde você tem aplicação do tubo de cobre, geralmente, né, praticamente 100% das vezes, nas regiões inferiores do painel, que são aquelas regiões mais próximas ao banho, que recebem um maior aporte térmico, né? E qual a principal diferença, né, entre esses dois materiais? É a capacidade de troca térmica que eles possuem, né? O cobre, ele possui um coeficiente de condutividade térmica superior a 7 vezes, né, ao que o aço carbono possui. Então, devido a essas características, os painéis de cobre, eles são muito, né, utilizados nos pontos quentes do forno, né, que são aqueles pontos, aquelas regiões onde o aporte térmico é maior, né, devido a alguma fonte de energia, seja essa energia elétrica, né, proveniente dos eletrodos, ou mesmo energia química, proveniente dos injetores e queimadores, né. Ainda assim, né, existem fornos aí com potências maiores, ultra alta potências, que se utilizam ainda de painéis de cobre em todas as posições, né. Esses fornos, geralmente, as posições onde não é ponto quente elétrico, tem algum tipo de queimador ou injetor associado que acaba se tornando aí também um ponto quente químico, né, em função da energia química. A desvantagem do painel de cobre, né, ela é o custo, né, o custo de fabricação, custo de aquisição
desse painel, do mesmo painel, né, vamos dizer assim, um metro quadrado, né, de cobertura do painel, ele é bem superior o painel de cobre é bem superior ao painel de aço carbono. Então, assim, dependendo da potência do forno, do tamanho do forno, da produção anual desse forno, acaba que esse custo se tornando um pouco aí, eu não te diria impeditivo, mas um pouco, vai ter que fazer umas contas a mais aí para viabilizar essa aplicação, né? Mesmo se sabendo que a longo prazo a vida útil de um painel de cobre ela é bem superior a um painel de aço carbono. Aqui eu queria apresentar para vocês um conceito novo, né, de painéis refrigerados que a gente da Alumar Metals está trazendo, já apresentou no mercado aí há algum tempo já tem instalado nossos clientes, né, que é o painel double side. Tá? Essa é uma tecnologia nova de painel refrigerado que nós desenvolvemos, inicialmente específica, né, especialmente para as aplicações de posições mais críticas e severas do forno, que são os pontos quentes, né, e as principais características desse painel que ele, primeiro, ele tem circuito de refrigeração, né, utilizado e customizado por cliente e por posição, né? A gente faz uma customização bem em função de cada posição, de cada aporte térmico que o cliente possui naquela posição do forno. A gente não utiliza o perfil tubular para a construção desse painel, né? É utilizado em um perfil de inserção mais achatada. Isso permite um melhor aproveitamento, né, da água, de toda a massa de água que passa pelo interior do painel. A gente aproveita melhor essa água para a extração de calor do interior do forno para o painel. Tá? Os painéis double side também são painéis duplos, né, de circuito frontal e traseiro totalmente independentes. Então, pode ser feito aquela operação de sacrifício do painel frontal em caso necessário. Tá? Se comparando o double side com o painel duplo tubular, as dimensões deles são reduzidas, né, porque como a gente não utiliza o perfil tubular, Oi? Okay. Então, as dimensões são reduzidas quando comparados aí ao painel refrigerado tubular, né? Como a gente não utiliza os tubos na composição ali do painel, fabricação do painel, a espessura do painel, se a gente for imaginar aquele mesmo slide anterior do painel duplo, que a gente viu como espessura do painel, dois tubos, né, dois diâmetros de tubo, essa espessura no double side ela é inferior, chega a ficar próxima a 1,5 tubo, mais ou menos, um pouquinho menos. Nos painéis double side, a gente consegue colocar um revestimento cerâmico na face frontal dele, que permite ali uma maior resistência às intempéries do forno, né? Seja ela o rebote de chama, até mesmo curto-circuito elétrico, né? Esse material cerâmico ele é um isolante, impacto de sucata, e também suportar essas altas temperaturas do processo, tá? Conferindo ao painel uma vida útil maior, mais elevada. Só que nesse ponto aqui também a gente tem que salientar que esse revestimento cerâmico ele não é infinito, né? Ele não dura todo o ciclo de vida do painel. Se fosse assim, né, se tivesse material que suportasse todo o ciclo de vida, até os tempos de reparo dos fornos, né, seriam bem menor do que se tem hoje em dia. Então, a gente não tem ainda material que suporte todo o ciclo de vida, mas enquanto dura esse material cerâmico na frente do painel, ele dá um suporte, né, a essas intempéries muito boas. Tá? E é um painel, né, que se apresenta aí como uma alternativa entre o painel tubular de aço convencional e os painéis de cobre, porque ele possui uma capacidade de troca térmica bem superior aos painéis de aço carbono, né, e não possui um alto custo de instalação como os painéis de cobre. Tá? Aqui nós vemos aqui algumas imagens da instalação dos painéis do painel double side, em fornos, né? Aqui uma imagem traseira, né, de fora do forno, fora da carcaça do painel montado, o painel montado com um injetor de oxigênio nessa posição, e nas imagens laterais aqui à direita, a vista de dentro do forno desses painéis. Aqui uma imagem da simulação CFD, né, onde mostra aí a diferença, né, de temperatura, dada uma mesma condição, né, de processo a qual
esses painéis, o painel tubular e o painel do double side, ele é submetido, você vê que há um aquecimento menor da superfície, né, dos painéis double side. Então, a gente vê aqui que a média temperatura por área no painel tubular ficou em 92,5 graus Celsius, e a média por área, né, da temperatura no painel double side ficou em 75 graus Celsius aproximadamente, né. Até pela coloração aqui na imagem, a gente vê que o double side ele consegue extrair mais calor, né, e deixando a superfície do material menos quente. Aqui são dados reais de uma aplicação do painel double side com um dos nossos clientes, né, onde a gente teve aqui, fez uma comparação do temperatura média, né, e máxima de saída da água de refrigeração de um painel tubular, um painel double side com a camada de revestimento cerâmico e sem a camada de revestimento cerâmico, todos os três em uma mesma posição do forno, né, para a gente poder tentar replicar as mesmas condições de operação desses painéis. Então, a gente vê aqui que o painel tubular ele tem a média de temperatura bem superior ao painel double side, seja com ou sem revestimento, e também atinge picos máximos de temperatura bem superiores. A gente vê que aqui na linha, né, traduzindo esses dados aqui na linha contínua ao longo de uma corrida, a linha em laranja aqui é o painel double side com a camada cerâmica ativa ainda. Então, você vê que ele trabalha bem flat, bem, quase sem nenhuma variação ao longo da corrida. A linha cinza intermediária é o painel double side sem esse revestimento cerâmico, né, na face frontal, o revestimento já desgastado um pouco, então você vê que no final de corrida há um acréscimo um pouco da temperatura, mas mesmo assim ainda bem inferior ao painel tubular, que atinge picos aí no final de refino. Esses dois pontos de pico aí, o primeiro é o final de fusão da primeira corrida, a primeiro sexto, perdão, e o final é a fase de refino e final de refino. Só para fechar aqui sobre o double side, né, uma comparação nesse mesmo cliente, os painéis double side atingiram vida útil quase 3 vezes superior aos painéis convencionais, sempre comparando painéis de uma mesma posição. Com relação aos parâmetros, as considerações de projeto, né, no projeto de painel refrigerado, a gente tem sempre que levar em consideração tanto os fatores operacionais, né, como a posição de montagem do painel na carcaça, se tem um injetor, o queimador montado nele ou não, qual a proximidade desse painel ao banho, dos eletrodos, etc., né, como também alguns fatores construtivos, né, que é a geometria do painel, a gente falou um pouco sobre isso, o material que vai ser aplicado, a quantidade de circuitos, vai ser um painel duplo ou não, quantidade de entradas e saídas, né, para esse painel, a quantidade de água, né, disponível para refrigerar esse painel. Esse conjunto de informações vão ser as premissas, né, para se desenvolver um projeto de painéis refrigerados. E aí, assim, já o projeto, ele vai ter 3 parâmetros básicos, né, e fundamentais, na verdade, e que são interligados entre si, né, que é a capacidade do sistema de refrigeração, né, a capacidade da carcaça prover água para o painel, a velocidade que o fluido vai transitar ali no interior do painel e a quantidade de fluxo de calor, né, essa taxa de fluxo de calor que vai ser a qual o painel vai ser submetido. Tá? Então, falando aqui um pouquinho da capacidade de refrigeração, né, geralmente aí as carcaças possuem um sistema de refrigeração específico, né, e dedicado, né, um sistema de bombeamento dedicado para essa aplicação, para os painéis refrigerados, e nesse sistema a carcaça tem que fornecer água com pressão suficiente, né, para que essa água vença todo o caminho, percorra todo o caminho do painel refrigerado e possa absorver esse fluxo de calor, evitando superaquecimentos, né. Para que isso ocorra, né, geralmente não, é necessário que haja uma diferença de pressão entre a entrada e saída da carcaça, né, um ΔP. Tipicamente aí nas carcaças em ΔP que a gente encontra aí é na faixa de 1,5 a 2 bar entre entrada e saída de água. Tá? Apenas um número de referência, né? E lembrando que sempre assim, o ΔP influencia muito na vazão nominal do painel.
Um outro parâmetro bem importante aí, no projeto dos painéis, é a velocidade do fluido de refrigeração. Okay? Essa velocidade do fluido, essa é a velocidade que o fluido passa, né, no interior dos tubos, né, ela não pode ser tão elevada a ponto que a água passe pelo interior dos tubos e não troque calor com a superfície, né, com a superfície interna dos tubos, mas também não pode ser tão lenta, né, a ponto que a extração de calor seja ineficiente e superaqueça tanto a água quanto o tubo, né. Então, ele tem, geralmente, aí, a gente tem as velocidades típicas de trabalho para painéis de aço carbono que variam entre 1,5 e 2,5 metro cúbico por segundo, e para os painéis de cobre, uma velocidade que vai variar aí entre 2,5 e 3,5 metros por segundo. O terceiro fator, né, o fluxo de calor, que é incidente nos painéis, ele vai determinar ali quanto que o painel é demandado termicamente e, por consequência, vai auxiliar na escolha de matéria-prima, né, do material, na vazão de água e velocidade do fluido. É tudo aí para que essa temperatura de superfície do tubo fique na ordem aí de 300 a 400 graus no máximo, né? Obviamente, né, o fluxo de calor que incide nos painéis, ele não igual em torno de todo o forno. A gente tem pontos quentes e pontos frios desse forno, né? Então, assim, o projeto do painel ele não pode considerar apenas o fluxo médio de calor a qual o painel é submetido, né? Ele deve considerar os valores de pico desse fluxo de calor, né? Porque se a gente considera apenas o valor médio, parte do tempo a gente vai estar trabalhando com esse painel aí subdimensionado, tá? Porém, né, a gente também deve ressaltar aqui que mesmo um painel bem projetado, bem executado, bem fabricado, não vai conseguir suportar operações contínuas, né, em tempo prolongado, exposto a alguma determinada condição extrema de calor, né, a qual foi submetido. Condição extrema, eu julgo uma condição que não é normal de processo, por exemplo, um rebote de chama, um rebote de oxigênio. E nessas condições, o painel pode até suportar por um determinado tempo esse aporte térmico, né, mas ao longo do tempo, fatalmente, ele vai vir a falhar. Tá? A gente tem na literatura, a gente encontra que o fluxo de calor, né, incidente nos painéis, ele pode variar de 200 a 6.000 kW por metro quadrado, dependendo aí da posição do painel e até da forma, né, de aplicação e como é que esse painel está posicionado no forno ali. Então, uma operação normal, o painel refrigerado sem a proteção, nenhuma proteção de escória, por exemplo, ou nenhuma camada de protetiva ali na face dos tubos, o fluxo de calor médio geralmente fica na faixa de 600 a 700 kW por metro quadrado. Se a gente considerar que esse painel refrigerado vai receber aqui durante um processo uma camada de escória que vai se aderir aos tubos e vai ficar posicionada entre o ambiente do forno e os tubos desse painel, né, uma operação aí normal e com a proteção de escória na face dos tubos, a gente vai ter que o fluxo de calor reduzido para os tubos, né, para cerca de 200 a 300 kW por metro quadrado. Isso porque essa camada de escória ela vai se comportar como uma camada isolante, né, retendo parte desse fluxo de calor e impedindo que todo esse fluxo chegue ao tubo do painel. Porém, em contrapartida aí, né, mesmo não havendo uma existência de uma camada protetora, mas a gente submetendo esse painel a condições extremas de operação, como falamos agora há pouco, um rebote de chama, esse fluxo de calor ele vai ser tão intenso, né, que mesmo com essa camada fina isolante ali, todo o fluxo de calor vai ser repassado ao tubo, mesmo a água em condições normais de circulação não vai ser capaz de absorver todo esse fluxo de calor. Que fatalmente aqui, se a gente mantém o painel exposto a esse tipo de condição aqui, ao longo de um tempo a gente vai gerar falha nesse painel. Falar um pouquinho agora da operação, né, dos painéis refrigerados. Os painéis eles são parte integrante do processo de fabricação do aço, né?
Então, ele, praticamente, são equipamentos que são consumíveis, né, assim como o revestimento do forno. Eles têm uma vida útil que tem que ser substituídos de tempos em tempos. Tá? Esses equipamentos eles foram concebidos para poder receber, né, toda essa carga térmica proveniente do processo, né, normal de produção de aço, mas também ficam expostos a algumas situações anormais, atípicas de corrida, como já comentamos, né? Então, podemos, inclusive, chegar ao fato, né, ao ponto de que apenas a exposição do painel a apenas uma situação dessa típica, uma situação dessa extrema, chega a danificar o painel, né? E aí, além do, já podemos citar, além, né, como uma situação extrema, além do rebote de chão, o curto-circuito elétrico também. Então, aqui a gente vai, nos próximos slides, entender um pouquinho como que algumas outras etapas do processo, né, e outros equipamentos podem interferir, né, prejudicialmente ou positivamente na operação dos painéis refrigerados. A começar aí com a carga metálica, né, a carga metálica, né, a sucata, né, ela tem uma participação muito importante na composição do custo de fabricação, né, do aço hoje nas aciarias elétricas, né. Podemos representar aí, às vezes, mais de 50% do custo de fabricação do aço. Tá? Então, por isso, às vezes, ela não apenas critérios técnicos, né, são determinantes para essa definição do mix metálico, mas também esses critérios financeiros, né, pelo tamanho e impacto que esse material pode ter na competitividade da aciaria, né. Então, assim, cargas metálicas com peças muito grandes, muito densas, elas podem prejudicar, né, a operação dos painéis refrigerados, uma vez que elas podem servir de anteparo, né, aos gases dos injetores e queimadores e provocar rebote, né, nos painéis ou até mesmo nos blocos de cobre e nos próprios injetores e queimadores. Tá? Também é muito importante que se faça a correta estratificação, né, das camadas de sucata no cestão, também a fim de evitar, né, que essa sucata mais densa, sucatas mais densas se amontoem em frente a esse tipo de equipamento, né, para evitar o rebote. E também peças grandes, muito grandes, às vezes não só peças densas, mas grandes, de grande comprimento também, podem influenciar negativamente isso no sentido de provocar curto-circuito elétrico nos painéis. Tá? Em média, aí, com informação, nessas sucatas mais pesadas, mais densas e grandes, geralmente ficam limitadas aí de 2 a 3% da carga, né? Mas, como eu disse agora há pouco, como o fator custo tem sido muito determinante também, muito predominante, essa questão aí tem que ser levado também em consideração e pode ser que, às vezes, esse percentual desse material na carga aumente. Os queimadores, né, injetores, como já dito anteriormente, né, eles são equipamentos que fornecem energia química ao processo, né, e auxiliam aí na fusão da carga de sucata e, posteriormente, no refino do aço, né, fazendo o refino do aço. Então, é muito importante aí que a gente tenha o uso desses equipamentos, né, coerente com cada tipo, cada fase do processo, né, os queimadores entrando no início de fusão da carga metálica, uma rampa gradual de aumento de vazão, e entrar com os injetores a vazão máxima só depois de finalizado essa fase queimador, né, onde o queimador e os gases provocam ali uma caverna, né, uma espécie de caverna na sucata, né, então impede ali que o jato de oxigênio supersônico, quando iniciado, encontre algum anteparo físico na frente e faça esse rebote de oxigênio. Então é muito importante a gente ter esse cuidado, né, nessa etapa de programação do programa, de execução do programa químico, né, de potência dos fornos, para evitar rebote de chamas e rebote de oxigênio. Aproveitar aqui o slide com vocês aí, fazer uma enquete aí via chat, por favor, se vocês acham interessante aí, aproveitar o que a Karina comentou no início, né, da apresentação, que no segundo semestre pode haver mais alguns webinars, seria interessante a gente
voltar a falar um pouquinho sobre o forno elétrico, né, e abordando um pouquinho agora sobre os injetores e queimadores. Tá? Por favor, puderem nos dar opinião via chat, e agradeço. Falar um pouquinho agora como a escola espumante ela atua, né, na operação dos painéis refrigerados, né, após a formação da escola espumante, durante o processo lá de refino do banho, né, a própria agitação ali do banho, o jato de oxigênio, ele promove a projeção, né, dessa escória na face dos painéis. E aí essa escória se solidifica, né, na face dos painéis, formando essa camada protetora, que inclusive eu mostrei no slide, nos slides anteriores ali, que atua como um isolante térmico, né, entre o forno e o painel refrigerado. Essa camada protetora de escória é muito positiva, muito benéfica para os painéis. Tanto que é comum, né, a gente adotar nos painéis algum tipo de agarradeira de escória, né, que a gente chama. Né? Aqui nessa imagem aqui a gente vê um painel de cobre utilizando a agarradeira de escória do tipo meia cana. Né? Uma meia cana, um tubo que está soldado aqui nos tubos de cobre. Então a escória sendo projetada nessas agarradeiras aqui, nesses tubos, ela vai ser fixada ali, vai se solidificar na face dos tubos do painel e criar essa camada protetora. Tá? Isso é muito interessante para o painel. O ponto de alerta que a gente deixa aqui é nos painéis de aço carbono, né? O tipo de agarradeira de escória que vai se utilizar nos painéis de aço carbono. A se depender do tipo de agarradeira, do tipo de processo de soldagem que for utilizado, pode acontecer isso aqui. Os pontos de solda da agarradeira virarem ponto de nucleação de trincas e posteriores vazamentos. Tá? Então, aquilo que você estava fazendo para ser benéfico acabou te trazendo um problema. Tá? Para painéis de aço, nós indicamos aí a adoção de agarradeiras do tipo pino e soldadas através do processo de estúdio welding, que é um processo que deixa uma ZTA, né, uma zona térmica afetada muito reduzida quando comparado aos processos aí de soldagem elétrica, por exemplo. Tá? Uma outra coisa que pode também afetar aí, né, na operação dos fornos dos painéis, perdão, é a utilização do programa elétrico de potência, né? O uso aí dos tapes elétricos tem que ser adequado com cada fase, né, do processo da corrida, né? Por exemplo, aí não é adequado o uso de arcos longos já no início de fusão da carga de sucata. Isso porque o eletrodo está muito posicionado em cima ali, né? Muito não penetrou ainda na carcaça do forno, então os eletrodos estão muito próximos aos painéis da abóbora do forno. Isso pode provocar um desgaste prematuro, acelerar o desgaste nesses painéis. Então, o natural é que se faça uma penetração na carga com arcos mais curtos, e é assim que a carga vai se fundindo, você abre mais esse arco, né, o arco fica mais longo, e à medida que a carga de sucata sólida vai se findando, né, no interior do forno, volta-se a ter um arco mais curto, né, mais concentrado para o banho metálico. Então, já conversamos aí sobre as etapas de processo do forno elétrico, né, como é que essas etapas podem influenciar a operação dos painéis, e aí ficou bem fácil, bem para a gente caracterizar, né, o ciclo térmico presente numa corrida, né, do forno elétrico a ar. E esse ciclo térmico que afeta os painéis, ao qual os painéis estão expostos. Então, a gente tem aqui, falando de temperatura, de fluxo de calor, a gente tem no início de carregamento do cesto, vamos fazer aqui um exemplo de uma corrida com 2 carregamentos, né? Então, a gente tem no início do primeiro carregamento uma temperatura, os painéis expostos a temperaturas mais baixas, né, se podemos assim dizer, onde o forno está aberto, foi carregado ali no forno material sólido frio, então você que até protege, né, a radiação da parede refratária que está aquecida para os painéis refrigerados, você tem os painéis dispostos a uma condição mais tranquila, né, de fluxo de calor, uma condição mais fria. À medida que a fusão dessa carga ela vai acontecendo,
a elevação da exposição dos painéis refrigerados, a elevação do fluxo de calor para os painéis refrigerados, ao ponto, né, que aqui fundiu a carga parcialmente e vai se fazer o segundo carregamento, então essa temperatura, esse fluxo de calor novamente baixa, né, em função da abertura do forno, em função de uma nova quantidade de material sólido frio para dentro do forno, e posteriormente, quando o forno fecha, o forno é ligado novamente, gradualmente essa temperatura do ambiente, a temperatura de exposição dos painéis vai se elevando. Chegando à etapa de fusão, né, onde não tem mais ali material sólido para proteger os painéis refrigerados, então há a exposição maior dos painéis ao arco elétrico, né, a exposição do próprio calor que irradia do banho metálico. Então, aqui é importante fazer o uso da escória espumante, né, escória espumosa, para inflar essa escória no interior do forno e fazer a cobertura do arco elétrico, impedindo assim que esse calor seja, essas perdas de calor, né, sejam dissipadas para o painel, e sim que o arco elétrico seja concentrado no banho metálico. Então, uma vez lá no final de corrida, atingiu temperatura e atingiu a composição química do aço, iniciou-se o vazamento da corrida, a temperatura gradualmente vai se declinando, né, porque o forno aqui nesse momento já não está mais ligado, o forno está sendo vazado, e a quantidade de massa de aço líquido contido no interior do forno, aos poucos, vai se esvaindo, então o fluxo de calor vai sendo menor. O entendimento aqui desse ciclo térmico do forno é muito importante, né, para a gente, quando a gente for discutir ali o fenômeno de fadiga térmica nos painéis. A gente vai ver que esse ciclo aqui tem total correlação com esse tipo de fenômeno. Então, com relação aí ao monitoramento, né, dos painéis refrigerados, né, numa condição ideal, né, a gente gostaria, né, de ter a medição de pressão, temperatura e vazão de água individual por painel, né. Porém, aí a gente sabe da complexidade que é fazer esse tipo de instalação de forma individual, né? Conseguir monitorar todas essas variáveis aí de forma individual por painel. Tá? Então, o que se consegue hoje em dia e que se tem tido bons resultados, na verdade, é uma medição individual de temperatura por painel, tá? E a medição de pressão e vazão geral, né? Onde se faz a comparação de entrada e saída da carcaça. Então, você faz uma medição de temperatura individual por painel e pressão e vazão se faz uma medição por conjunto, onde se pega, se você conseguir medir um delta entre entrada e saída, né, pode indicar aí algum tipo de problema no processo. A gente aqui na Lumar, a gente está com um trabalho aqui bem interessante, específico nesse tipo de área aqui de monitoramento dos painéis, que é um upgrade, né, da tecnologia Double Side. A gente está trabalhando aqui no que a gente está chamando de painel Double Side 4.0. Tá? Nesse projeto aí, a gente está tentando agregar ao painel Double Side várias outras variáveis monitoradas, né, além da temperatura de água do painel. Tá? É um projeto que a gente está trabalhando ainda, está em fase inicial aqui de processo, a gente já está tendo alguma evolução, mas creio que em pouco tempo a gente vai conseguir apresentar para vocês como é que está a evolução desse projeto aí. Vai ser algo bem interessante, tá? Nessa questão de monitoramento dos painéis refrigerados, vai auxiliar bastante nessa questão. Aqui, mais com informação, né, uma escala de alarme aqui da temperatura, do monitoramento da temperatura de água de saída dos painéis, onde no normal ali você tem na entrada água entre 25 e 30 graus Celsius, né, onde ter um ΔT até de 15 graus ali, né, chegando a temperatura de 45 graus Celsius, ainda é uma condição normal de funcionamento. Entre 46 e 60 já indica ali um aquecimento, né, um painel que está trabalhando numa região já aquecida, né, mas ainda não é um alerta de desligamento do forno ou qualquer tipo de alerta nesse sentido, é mais um monitoramento mesmo.
E de 61 a 80, geralmente é um alerta sonoro para os operadores e mantenedores já tentarem tomar alguma ação para evitar o desligamento do forno. Acima de 80 graus, né, nesse caso aqui, foi determinado que o forno é desligado, né? Então, se desliga o forno e aguarda essa temperatura baixar para os níveis normais de operação e tenta se descobrir o que houve ali para provocar esse tipo de superaquecimento. Com relação aí à vida útil dos painéis refrigerados, né, devido à particularidade, né, dos fornos e diversas variáveis aí que influenciam na vida dos painéis, né, a gente discutiu aqui já nessa última hora, fica muito difícil a gente determinar um número padrão de vida útil para os painéis que possa ser comum a todas as usinas, né? A gente possa falar assim, esse aqui é um número que todo mundo pode seguir. Né? Então, assim, é bem complicado, porque você tem potência de fornos diferentes, diâmetros diferentes, tipos de equipamentos auxiliares, tem queimador de injetores diferentes, cada processo. Então, assim, é bem complicado ter um número mágico que possa agradar a todo mundo e servir como ponto de comparação entre todos, né? Então, aconselhável é o quê? A melhor forma é você determinar a vida útil média dos seus painéis através do controle estatístico mesmo, controle de vida útil, né? Onde você tem ali esse registro histórico de todos os eventos, toda a evolução, né, de utilização desses seus painéis refrigerados, por posição, por campanhas, né, de forma que você tenha esse histórico confiável e possa programar suas trocas preventivas, né, baseado no seu próprio histórico, né, e aí você evita incorrer em falhas prematuras do painel, né, ser pego de surpresa com falhas durante a operação. Contudo, aí, fiz um compilado de informações de clientes que eu atendo, como referência, né, em pontos quentes aí, painéis refrigerados podem ter vida útil geralmente de 1.500 a 4.000 corridas, né? E em pontos frios, de 2.500 a 9.000 corridas. Então, esses números são só informativos mesmo, não devem ser considerados assim como regra para todo mundo, tá? A gente tem que entender aí a particularidade de cada um. E desse controle de vida útil aí, pelo menos, a gente recomenda que pelo menos se tenha a identificação do painel, né, através de um tag, qual é o tipo e a posição de montagem desse painel no forno, a data que esse painel foi montado junto com a corrida de entrada desse painel, né, e qual é a vida útil esperada para esse painel operar, né. Com essa vida útil esperada, esses dados de data de montagem, a gente consegue estimar uma data de troca do painel. E, posteriormente, no fechamento, a gente faz o fechamento dessas informações, né, com a data real de troca e contabilizando aí a quantidade real de corridas que acumulada pelo painel dessa campanha. E sempre também é importante ter um campo de observações, né, para que o pessoal de manutenção possa fazer uma espécie de pontuário médico, né, desse painel e acompanhamento desse equipamento, da vida útil desse equipamento ao longo de toda a sua campanha. Com relação à manutenção dos painéis, basicamente são dois tipos de manutenção dos painéis nas aciarias, que é a manutenção preventiva e a manutenção corretiva, onde a manutenção preventiva, ali, né, por definição, né, aquela manutenção que você realiza no intervalo de tempo pré-determinado, de acordo com o critério que você tem, no caso, a gente aconselha o controle de vida útil, né, e destinado a reduzir a probabilidade de falha, né, do equipamento. Então, aplicando esse contexto aí nos painéis refrigerados, é a troca por vida útil, né, fazer a troca do painel por vida útil baseado no seu histórico de vida útil. Né. Uma outra ferramenta muito importante, né, a gente aconselha aí vocês utilizarem, é a inspeção visual do painel em períodos regulares, né. O que a gente chama de períodos regulares aqui? São as etapas aí, né, as manutenções preventivas do forno, onde onde o pessoal vai fazer aquela manutenção preventiva do refratário, você pode entrar no forno e fazer uma inspeção visual dos seus painéis e ali, dependendo da situação, antever, já fazer a inspeção e verificar a presença de algum dano, algum surgimento de alguma trinca, algum amassamento, alguma coisa que você possa antever aí, né, com essa inspeção.
e evitar algum tipo de falha futura. Já a manutenção corretiva, né, aquela manutenção de correria mesmo. Aconteceu o problema, tem que ir lá resolver. Né? Geralmente, o que se faz aqui, o problema é o vazamento de água, né, e a ação é trocar o painel, a substituição imediata do painel. Salvo, né, quando a gente está aplicando aquele painel duplo, né, tipo de painel duplo que comentamos mais anteriormente aqui, que aí é a opção de você fazer a manobra de sacrifício apenas o painel frontal e continuar a operação normal do forno, né, e programar essa troca do painel completo para uma oportunidade, uma ocasião mais oportuna, né, seja um horário sazonal, ou uma preventiva, ou até mesmo se programar melhor no intervalo durante a produção. Com relação à recuperação, né, dos painéis refrigerados, é comum, né, que ao final de vida útil dos painéis, dependendo da situação desses painéis, né, se fazer uma avaliação técnica para corrigir algumas anormalidades, né, pontuais e restabelecer a condição desse painel para uso. Tá? Então, assim, até mesmo porque, né, o fenômeno de fadiga térmica ele não evolui por igual em todos os tubos do painel, em todas as regiões do painel. A gente tem regiões mais afetadas e menos afetadas do painel. Né? Lá no manual, a gente segue o seguinte critério, os seguintes passos, né, no processo de recuperação dos painéis. Inicialmente, aí, é o recebimento do painel à nossa fábrica, né? Os painéis vão passar por um processo de limpeza e inspeção visual, limpeza, jateamento, né, inspeção visual, um processo de peritagem, onde além de inspeção visual vão ser feitos testes de vazão, teste de pressão, líquido penetrante, né, uma série de testes para se gerar uma folha de serviços, né, uma lista de serviços que vai ser encaminhada ao nosso cliente para aprovação. Tá? Uma vez discutido os serviços necessários, né, e, obviamente, acordado a parte comercial dessa execução também, tendo a aprovação do cliente, esse painel entra no processo, de fato, de recuperação, né, onde toda a execução dos serviços listados são realizados. Após finalizar essa etapa de recuperação, a gente faz uma nova etapa de testes, né? Novamente teste de vazão, teste de pressão, líquido penetrante, inspeção dimensional, para tornar esse painel aprovado, essa recuperação aprovada, e uma vez aprovada pelo controle de qualidade, esse painel, esse equipamento novamente é entregue nas usinas para seu posterior uso, né? Então, aqui são exemplos, né, de equipamentos que nós recebemos lá para recuperação, né, como é que eles chegam. Então, a gente recebe esse equipamento dessa forma. Exemplo aqui da etapa de inspeção e peritagem, né, onde, através dessa etapa aqui, que a gente vai listar os serviços que são necessários de serem executados em cada painel. Essa listagem vai nos gerar essa folha aqui de serviço do painel, que vai para o cliente. Nós, nesse exemplo aqui, nesse duto, onde aqui a gente pode ver que foi destacado a região do duto onde vai ser necessária a substituição dos tubos. Tá? Não está muito legível, mas aqui abaixo a gente tem uma tabelinha de medição de espessura dos tubos. Né? Então, foram vários pontos de medida de espessura comparado com a espessura nominal de parede do tubo. Então, foi determinado por algum motivo, seja por espessura ou por trincas, né, que essa região aqui do duto deveria ser substituída. Então, é esse tipo aqui, e aqui, né, ao lado nessa imagem, tem outros detalhes também que foram substituídos, outros tipos de serviços que foram enumerados, né. Então, é esse tipo de folha de serviço que vai para o cliente, né, agregado a ele uma proposta financeira, comercial desse reparo, e que, se aprovado, vai para a etapa de execução, né, desses reparos. A execução, de fato, é a substituição, né, a realização de todos aqueles serviços que foram listados, né, desmontagem das partes danificadas e substituição das mesmas. Ao final, uma nova etapa de teste, né, como comentado,
painel sendo aprovado nesses novos testes, pintura final e destinação para o cliente. Aqui um antes e depois de alguns equipamentos, né? Um duto refrigerado, um segundo duto refrigerado, como chegou e como saiu, né? Um painel de cobre, né? Também um antes e depois do processo de recuperação, um anel do quarto furo. Né? Agora falar um pouquinho dos mecanismos de falha, né, dos painéis refrigerados. Né? Como já foi citado aqui, o principal risco desse uso, né, dos painéis refrigerados são os acidentes provenientes do vazamento de água, né, para o interior do forno. Então, esse é o principal risco que a gente tem que evitar no uso do painel refrigerado. E aqui está com dois exemplos de acidentes críticos, né, em painéis, nas cearias, em função de vazamento de água. A gente vê aqui que, nesse primeiro caso aqui, a abóbora foi jogada para cima e parou numa posição bem diferente da que deveria estar. Nesse outro caso aqui, o braço do eletrodo, a gente pode ver que está ao lado do forno, ao invés de estar acima da carcaça, né? Então, são acidentes com potencial de gravidade muito alto. Então, o primeiro mecanismo aí que a gente vai abordar é a fadiga térmica, né? A fadiga, ela é um termo, né, que é utilizado para a gente descrever uma falha do material que é através que ocorre, né, através da ação repetitiva de uma tensão aplicada a ele, né, uma tensão geralmente abaixo da tensão de limite, né, desse material. No contexto aí dos painéis refrigerados, o que promove essa tensão aí repetida, essa repetitividade de tensão atuante nos painéis, o aquecimento desigual, né, das partes dos tubos dos painéis, né? Esse aquecimento desigual aliado àquele ciclo térmico, aquece, resfria, que a gente já conversou agora há pouco, né, ele faz com que os painéis sejam carregados, né, termicamente aí, de forma repetitiva ao longo da corrida, ao longo da sua etapa, do seu ciclo de vida, e com isso eles são levados à falha por fadiga térmica, né. A gente chama fadiga térmica porque a origem dessas forças atuantes, ela vem em função do fluxo de calor ao qual o painel é submetido. Então, uma característica aí desse fenômeno é o surgimento de trincas, né? Aqui a gente pode até ver nessa imagem uma trinca ainda não passante, ela não chegou a transpassar toda a parede do tubo, aqui numa fissura, né? Não chegou a ocorrer o vazamento, e é assim que ela surge, né? Ela surge com várias microtrincas na superfície do tubo, que ao longo do tempo vão evoluindo a trincas, né, e maiores e aos poucos trinca passantes, né, provocando o vazamento de água. No início, o vazamento de água que esse tipo de falha provoca não é um vazamento muito grande, né, um vazamento ele não tem aquele esguicho ainda, porque é uma trinca muito pequena, às vezes, ainda no início. Então, é um vazamento mais lento que escorre pela parede do painel. Às vezes é até difícil de se detectar esse tipo de vazamento, na verdade, né, quando você tem essa apenas é um esguicho ali, não tem esguicho, na verdade, tem só escorrimento de água no painel. Tá? Isso pode ser ruim porque pode, ao longo do tempo, provocar a hidratação, né, a água escorrendo pelo painel ali, chegando até o material refratário, o revestimento refratário pode provocar a hidratação desse material e provocar furos, né, no revestimento do forno, né. Então, a ocorrência aí de trincas térmicas nos painéis, de certa forma, é um fenômeno natural, né, já esperado, em função do que a gente conversou já do ciclo térmico, né, que após o material está submetido. Por isso, né, a importância de se ter um controle de vida útil bem apurado, né, para que você possa realizar as trocas dos seus painéis antes da ocorrência de falhas, tá? Aqui na imagem não está tão nítido, né, mas a gente vê nessas duas regiões destacadas que tem várias trincas, microfissuras aqui nessa região, caracterizando aqui o início do processo de fadiga térmica nesse painel. Tá? Com relação à fadiga térmica, vale ressaltar aí, né, em relação ao tubo de cobre, né, devido às características físicas e mecânicas mesmo do material cobre, como a condutividade térmica, a própria ductilidade do material, né, o cobre está bem menos suscetível, bem menos vulnerável a esse tipo de fenômeno, né, de fadiga térmica. Esse tipo de fenômeno ele é muito
mais visto, né, visto com frequência nos painéis de aço carbono. Tá? Um outro componente aí que pode influenciar muito na questão, né, desse fenômeno de fadiga térmica é a qualidade de água. Aqui à esquerda, aqui, a gente está vendo um termo, né, um interno de um painel refrigerado, um interno de um tubo, né, onde a gente vê um depósito de material em todo o diâmetro interno desse tubo. Assim como a escória na parte externa do painel age como um material isolante, impedindo que o fluxo de calor do forno chegue ao tubo do painel, nesse caso aqui, essa camada de material ele vai atuar como isolante, só que impedindo que o fluxo de calor no tubo do painel chegue até a água de refrigeração. Então, a gente vai ter uma deficiência de troca térmica nessa situação aqui. Então, a gente vai superaquecer os tubos do painel, mesmo tendo uma vazão de projeto no painel. Tá? Então, assim como a escória foi benéfica no exterior do painel, né, do tubo do painel, esse tipo de incrustação, esse tipo de material aderido ao interno do tubo, ele é muito maléfico, porque ele causa isolamento térmico entre o tubo do painel e a água de refrigeração. O segundo aí, mecanismo de falha que a gente pode enumerar é o curto-circuito elétrico, né? Geralmente, né, os painéis eles estão projetados e estão montados, né, a uma distância operacionalmente segura, né, vamos dizer assim, os eletrodos do forno, né. E, além disso, né, todos os fornos eles estão conectados a um sistema de aterramento, né, então, em teoria ali, esses painéis, esses equipamentos, eles estão protegidos, né, dos efeitos causados pelo cigarro elétrico. Porém, fatores como presença de sucata muito grande, muito densa no interior do forno, a má distribuição da sucata, parâmetro elétrico desregulado, eletrodos trabalhando fora do diâmetro primitivo do projeto, as colunas fora do prumo, né, trabalhando inclinadas, e essas questões podem contribuir maleficamente, né, e produzir aí curto-circuito nos painéis refrigerados. Tá? Uma característica aí desse tipo de dano é que fisicamente ali ele tende a ficar na região mais concentrada do painel e tem a característica visual de uma trinca, um pitch, perdão, um pitch, uma cratera, né? Então, em função aí das elevadíssimas temperaturas, né, que esse processo do arco do curto-circuito ele atinge o painel, dificilmente, né, uma elevação de temperatura muito abrupta, então dificilmente essa variação de temperatura vai ser detectada pela medição de temperatura de água, tá? Porque é uma variação muito abrupta, muito instantânea, muito pontual ali no painel. Esse é um tipo de dano, né, que pode provocar vazamentos de grandes proporções, né, e com elevado risco de acidentes. Mais imagens aí de curto-circuito, né, danos em painéis relativos a curto-circuito. Nesse caso aqui, um furo. Neste outro aqui ainda não foi feito um furo, né, mas foi feito só um desgaste pontual. Na lateral aqui, um furo. Chegou a furar o painel. O outro mecanismo de falha muito comum nos painéis é o rebote de chama ou rebote de oxigênio, né, que é caracterizado aí por uma mudança brusca da direção e sentido dos gases que são injetados no interior do forno. Tá? Geralmente não, através dos queimadores dos injetores, né? Então, seja no momento do modo queimador ou no momento, ali no modo queimador a gente tem potência de chama variando entre 1 megawatt e 6 megawatts, muitas das vezes, né? E no modo lança, onde as velocidades supersônicas do jato de oxigênio são muito elevadas, né? Atingem 2.2 Mach. Então, quando esses gases atingem, né, um anteparo físico aí na frente desse equipamento, desse injetor, desse queimador, pode acontecer desses gases, dessa chama voltar para o painel e aí fazer um dano nesse painel. Tá? Em geral, aí, esses danos por rebote, eles provocam uma redução da espessura de parede do tubo, né, e abrangem uma área maior do painel, né. Eles possuem ali um aspecto de remoção de material por camada. Tá?
Esse, assim como o curto, né, esse dano também, ele pode gerar grandes vazamentos de água, né, e altos riscos de acidente. Outros exemplos aqui, né, de danos causados por relógio que chama o oxigênio, e chegamos aí ao desgaste por abrasão, né, que é um desgaste mais comum de ser observado nos dutos do descolamento, né, não é tão comum de observar esse tipo de desgaste nos painéis do forno, tá? O dano ele é característico por esse desgaste superficial dos tubos, né, que provoca essa redução de espessura de parede, e o desgaste por abrasão ele tem origem no superaquecimento, né, da superfície dos tubos e o contato desses tubos com os gases de processo de alta temperatura, né, em alta temperatura, e os particulados sólidos que são contidos nesses gases de processo também. Então, esse desgaste, o contato com esse gás e os particulados sólidos e a temperatura elevada da superfície desses tubos que provocam esse tipo de desgaste. Tá? Um outro causador também pode ser um desalinhamento entre equipamentos, né? Então você tem ressaltos ali entre equipamento e outro, e onde esses gás de processo aí bate, né, de frente com parte do equipamento e provoca esse desgaste por abrasão. Esse tipo de vazamento aí, via de regra, ele já não ocorre mais dentro do forno, né? Então, assim, o risco dessa água provocar algum tipo de acidente no interior do forno, ele é bem menor, quase que nulo. Né? Contudo, ele pode prejudicar aí o sistema de escoamento, o sistema de coleta a parte ambiental, né, do processo. Pode provocar aí, aumento de emissões, né, de poluentes. Outros exemplos aqui de desgaste por abrasão, aqui no cap de um duto, e como é que fica o interior do duto, né, com essa presença dessa água no caminho do gás, vai depositando material sólido aqui que é molhado, então passa a ser decantado ao longo do duto, que não deveria. Okay? E por último aí, né, como o nosso último mecanismo de falha, impactos e amassamentos. Esse aí também é fácil de explicar, né, que são danos aí causados pelo impacto, né, da sucata na hora do carregamento, basicamente. Né? Então, nós temos aqui esse painel aqui à esquerda com vários pontos de amassamento, né, e o painel aqui mais à direita, provavelmente aqui um tipo de amassamento que foi causado durante o fechamento da abóbora, né, algum material sólido ficou entre a abóbora e o painel, e no fechar a abóbora, esse material amassou a parte superior do painel. Tá? Isso aqui também é autoexplicativo, né? Esse tipo de dano ele ocorre basicamente nos momentos de carregamento do sucata mesmo. Deixo com vocês aqui algumas referências, né, que eu utilizei aqui para essa palestra, né, com vocês, e o meu agradecimento aí e a paciência e a participação de vocês. Muito obrigado. Tiago, parabéns aí. Eu acho que as informações foram importantes. Né? Eu agradeço você, o Breno também, que você citou, que estava te ajudando aí. Esse é o tipo do... Primeiro eu aprendi muito com o Breno falando de lança de oxigênio. Agora eu aprendi com você como painel de refrigerado em forno elétrico. Cuidado que eu vou ficar muito craque nesse negócio, viu? Bem-vindo ao time. Já passei do tempo. Eu acho que nós tivemos 85 pessoas participando, acho que foi muito legal, acho que isso aí mostra a importância, né? E eu acredito que o custo do painel de cobre deve ser bem mais alto do que o de aço. Mas, em compensação, eu acredito que a vida útil deva compensar a troca, né? Então, mas é muito interessante aqui. Eu queria lembrar vocês, aí você falou de fazer um novo webinar, a Karina acho que depois vai até explicar isso aqui. Até hoje, todos os webinars eram gratuitos, porque a gente entendia a importância de a gente estar contribuindo para toda a sociedade de metalurgia, siderurgia e no máximo. Mas a partir de agora, a partir de amanhã,
os webinars vão ser cobrados para quem não for sócio. Então, eu recomendo a todos que estão aí ainda, tem 69 ainda no ar aí, que quem não for sócio, para entrar de sócio da BM. Eu acho que tem muita vantagem a nossa associação, a contribuição que a gente dá para todos os siderurgistas e metalurgistas do Brasil aí.